O tema de hoje, descobrindo os verdadeiros adoradores. Quando a gente fala de verdadeiros adoradores, na nossa mente já ativa aquela questão de que se existem verdadeiros adoradores, existem também os falsos. E a gente vai entender aqui como que Deus vai descobrir os verdadeiros adoradores. Porque presta atenção no texto que a gente separou aqui, João capítulo 4, versículo 20 até o 23, diz assim, a palavra do nosso Deus o Eterno. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, a gente percebe aqui que existem verdadeiros adoradores e existem falsos adoradores, ou que não são verdadeiros. E Jesus, ele deixa claro aqui que Deus está procurando, É como se Deus estivesse, numa busca incessante, procurando os verdadeiros adoradores. A gente sabe que esse texto aqui fala daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus, ele estava nesse encontro, ele estava querendo quebrar aquela tradição maldita, aquela tradição entre a intriga entre judeus e samaritanos. Então, quando houve a divisão do reino de Israel, entre Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte ficou com a capital Samaria e Reino do Sul ficou com a capital Jerusalém. E aí, quem estava em Samaria, os samaritanos, adoravam no Monte Gerizim, e os judeus em Jerusalém. Aí eles falavam, não, o lugar certo de adorar é no Monte Gerizim, o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E aí ficava aquele debate, aquela briga, aquela discussão, que não levava a lugar nenhum, e eles sempre estavam nessa discussão que não ajudava em nada. E Jesus está mostrando aqui que haveria um tempo, e esse tempo chegou, naquele dia em que ele se encontra com a mulher samaritana, e ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, me vem à mente como que Deus vai descobrir os verdadeiros adoradores, porque se existem verdadeiros adoradores e Deus está procurando, então como que ele vai encontrar? E como que ele vai dizer, esses são verdadeiros, esses aqui não? Aí a gente vai caminhar mais à frente e vai descobrir como que Deus faz isso. Eu elenquei aqui algumas características da verdadeira adoração, ou da genuína adoração. Alguns, vamos dizer assim, são pilares que compõem essa genuína ou verdadeira adoração. A primeira delas, o louvor. Tudo aquilo que eu tenho no meu coração, eu preciso expressar com a minha boca, e a adoração, o louvor, é uma dessas coisas. Então, eu não estou dizendo que apenas o louvor sozinho, isoladamente, é uma adoração, não. Ou tudo que vai corresponder à adoração está relacionada a louvor. Não, mas o louvor é uma das formas de você exaltar, engrandecer e entregar a Deus a exaltação devida que lhe cabe. Então, eu preciso entender que a adoração, ela precisa sair da minha boca, Aquilo que eu creio, eu falo. A segunda coisa é o relacionamento. Eu não consigo
conhecer uma pessoa sem me relacionar com ela. E eu não consigo me relacionar com uma pessoa simplesmente de ouvir falar ou de longe. Então, no que diz respeito ao Senhor, eu preciso de oração, eu preciso de leitura bíblica, eu preciso de comunhão com os irmãos, eu preciso de estar no culto, eu preciso disso para eu me relacionar com Deus. Eu volto a dizer, ninguém se relaciona com uma pessoa que não conhece. E ninguém que quer se relacionar com alguém não busca conhecer essa pessoa. E no caso de Deus, como é que a gente vai se relacionar com Ele? Como é que a gente vai conhecê-lo? E aqui a gente não está admitindo que alguém possa conhecer Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Não. Deus é um mar, né, profundo, que a gente não consegue alcançar, a não ser que ele se revele para nós. Mas uma busca em conhecê-lo vai trazer para nós esse relacionamento. Então, segunda característica desse genuíno ou dessa genuína adoração é o relacionamento. A terceira, entrega e sacrifício. Eu tenho que entregar tudo que eu sou, eu tenho que entregar os meus dons, os meus talentos que foram dados por Ele, eu tenho que colocar à disposição dEle para que Ele possa me usar na sua obra, na sua, de acordo com a sua vontade, na caminhada cristã, e quiçá na caminhada ministerial. Mas eu preciso entregar, e em alguns momentos essa entrega vai ser uma entrega sacrificial. Eu vou ter que sacrificar algo para entregar ao Senhor. Então a gente precisa entender que um dos pilares dessa genuína adoração diz respeito à entrega e sacrifício, para que eu possa entender a adoração verdadeira, a adoração genuína. Quarto ponto, reconhecimento da soberania de Deus. Quando eu reconheço que Deus é soberano, tem até um hino, né, que canta, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Então eu preciso entender e aceitar essa soberania de forma que eu não queira que as coisas aconteçam do meu jeito. Porque existem pessoas que estão delimitando as suas circunstâncias, dizendo aqui desse jeito, e isso não é possível, não é possível. Por quê? Porque existe uma soberania, um Deus que governa, que comanda, que controla todas as coisas. Então, existem coisas que vão acontecer do jeito que eu quero, já existem outras que vão acontecer totalmente opostas àquilo que eu quero, e eu preciso entender soberania de Deus. Por exemplo, numa perda, nós olhamos para um lado e para o outro e a gente não quer viver aquela perda. Mas eu entendo a soberania de Deus e então, mesmo que meu coração esteja dolorido, eu vou aceitar porque eu reconheço a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Então, eu não vou questionar o agir dele na minha vida. Quinto e último, e quando eu digo último tópico que nós elencamos como pilares da genuína gratidão, da genuína adoração. Mas eu não estou dizendo que só são esses 5 aqui. Você pode achar outros 5, talvez outros 10, e aí, né? Mas nós elencamos esse, e esses aqui são, para nós, hoje, suficientes para nós entendermos o que de fato é a verdadeira ou genuína adoração. E é a gratidão. A gratidão é aquilo que você tem no seu coração, não por aquilo que você vai ganhar, mas por aquilo que você já ganhou. Por exemplo, no que diz respeito a Deus, ele entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna e não fôssemos condenados eternamente. Então, essa atitude de Deus traz para nós, no nosso coração, uma gratidão tão grande que nós não esperamos ele fazer algo por nós para que nós o agradecêssemos, né? Ou para que nós venhamos agradecê-lo. Nós já somos gratos por tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E gratidão é isso. Então, o livro de Tessalonicenses 5,18 vai dizer, em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus. Quando nós pensamos isso, eu levei tempo para poder entender esse em tudo da graça. Eu particularmente achava que era, o carro bateu, graças a Deus. Não é isso, não é desse jeito. Porque dessa forma parece que há um masoquismo, né? A gente parece ser masoquista, porque a gente está falando graças a Deus por algo trágico que aconteceu na nossa vida. Então não é dessa forma. Apesar dessa tragédia, apesar desse sofrimento que nós possamos viver, o nosso coração é grato e nós damos graças a Deus. Então a gratidão vai além daquilo que nós esperamos de Deus. Está relacionado com aquilo que nós já recebemos. E uma forma de, vamos dizer assim, de mostrar essa forma de Deus encontrar os verdadeiros adoradores, né? Eu vou ler para você aqui um trecho do livro de Atos, capítulo 16, só um versículo, capítulo 16, versículo 25. Para nós entendermos como Deus descobre, o tema dessa live é Descobrindo Verdadeiros Adoradores, ou os verdadeiros adoradores. Então, dessa forma, nós entendemos que há uma forma que Deus estabeleceu para encontrar, porque nós lemos no livro de João, capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores. E então, se Deus está procurando, é sinal de que não é uma coisa tão fácil e também não é encontrada em qualquer lugar. Consegue entender? Porque se fosse tão fácil e encontrada em qualquer lugar, Deus não ficaria procurando. E entenda isso. Quando a Bíblia diz que Deus está procurando, não é que ele não conhece, não é que ele não sabe, porque se nós entendêssemos isso dessa forma, nós estaríamos descartando a onisciência de Deus. E Deus é onisciente. Ele conhece absolutamente tudo, no passado, no presente e no futuro. Ele conhece absolutamente tudo. Então, quando diz, é da mesma forma que ele diz lá em Gênesis, né? Antes do dilúvio, ele diz assim, e arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Será que Deus vai se arrepender de algo que ele criou? Sendo que ele não só cria, mas ele sabe como que vai ser essa criação. Então, entender esse arrependimento como nós entendemos o nosso arrependimento é dizer que Deus não conhece nada no futuro. Então, nesse momento, nós entendemos que esse arrependimento é para nós, né? Para cair na nossa ficha aqui, como que Deus se sentiu naquele momento. E aí é exatamente isso que acontece aqui. Deus está procurando. Não, Deus não sabe? Claro que sabe. Claro que sabe. Mas como é que ele vai encontrar esses verdadeiros adoradores, se é algo tão difícil de encontrar? Está descrito aqui, Atos capítulo 16, versículo 25. Acompanha comigo. Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando louvores, hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Então, eu entendo aqui que esse cenário que Paulo e Silas estavam vivendo era um cenário totalmente adverso, totalmente fora do controle deles. Eles não pediram para entrar nesse contexto, nesse cenário, eles não pagaram um ingresso, eles não pediram, não ganharam um convite VIP para estarem lá nessa prisão, nesse calabouço, não. Mas eles estavam ali. E diga-se de passagem, se nós considerarmos esse cenário de forma injusta, porque eles foram presos, porque se você vê um pouquinho, uma multidão, então no versículo 22, então uma multidão unânime os atacou. Então essa multidão unânime ataca Paulo e Silas, porque eles tinham, vamos dizer assim, tirado o ganha-pão de algumas pessoas. E aí eles incitaram essas pessoas e essa multidão, depois que uma multidão
convencida de que alguém fez alguma coisa errada, e aí já era. Para você tirar da cabeça dessa multidão e fazer ela recuar, é muito difícil, né? Porque o primeiro tacou, já era. Por isso que Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se alguém dali, daquele grupo, atirasse a pedra, aí todo mundo vinha atrás. Aí não quer nem saber. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, no noticiário, uma mulher que foi morta. E diziam que essa mulher era sequestradora de crianças. E aí, depois que mataram a mulher, veio a polícia e tal, e aí chegaram perto de algumas pessoas que estavam envolvidas nesse ataque, né? E perguntou para um rapaz que tacou a bicicleta nela, você conhecia ela? Ele falou, não. Por que você tacou? Ah, porque ela é sequestradora de criança. Mas aonde que você ficou sabendo que ela era sequestradora de criança? Todo mundo estava dizendo. Todo mundo estava dizendo. E o fato de todo mundo estar dizendo quer dizer que ela é? E aí essa pessoa foi morta, e depois de ter sido morta, descobriram que ela não era a mulher, ou não existia nenhuma sequestradora de crianças. Então a gente, depois que mata essa mulher, a gente pede desculpa, né? Pede desculpa para a família, e tá tudo certo, cada um segue sua vida. Não é assim? Se fosse tão simples assim, né? Mas alguém morreu por causa de alguém que incitou a multidão dizendo, sequestradora, mata, sequestradora. E aí essa mulher foi morta. Aqui é a mesma coisa. Esses homens perdem o ganha-pão e aí eles começam, esses homens estão fazendo coisa errada, vamos bater. E atacaram Paulo e Silas. Nesse momento, jogaram ele na prisão. E aí eu queria que você agora entendesse, pastor, eu nunca entrei numa prisão, eu sei, mas a gente já viu no filme. Então pensa numa prisão fria, sem luz do dia, sem muita iluminação artificial por lâmpada, lamparina, vela, seja lá o que for, sem nada que pudesse trazer um pouco de dignidade ou um pouco de conforto. E essa prisão, na mente dessas pessoas, Paulo e Silas, essa prisão era injusta, porque eles não cometeram nenhum crime, mas esses homens estavam ali. Só que aqui o texto que nós lemos nos mostra algo que assim, não dá para a gente entender. Como é que um homem, como é que uma pessoa consegue agir dessa forma, estando nessa situação? Paulo e Silas, eles conseguem surpreender esses homens de uma forma tão magnífica. Eles demonstram uma verdadeira adoração, mesmo diante do caos, mesmo diante da adversidade. Olha só o que eles estavam fazendo. Eu acho que eles deviam estar reclamando das pessoas que os abandonaram, de Deus que os abandonou, das injustiças cometidas naquele dia. Mas olha só o que eles estavam fazendo. Contrariando toda a lógica humana, contrariando tudo aquilo que eu e você entendemos, né? Como uma lógica. Não, é claro que eu faria isso, é claro que eu não faria aquilo, é claro, é lógico, isso aqui é lógico. Olha o que eles estavam fazendo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, não é só um, os dois entenderam. Estavam orando e entoando hinos de louvores. Aqui está o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é descoberto por Deus quando no momento da aflição ele consegue exaltar a Deus a despeito do seu sofrimento, a despeito das suas perdas, a despeito das injustiças que chegaram até a sua vida. Ele não está alegando, oh Deus, como que o Senhor pode permitir isso acontecer comigo? Eu faço a sua obra. Não, eles estão olhando e falando assim, Deus, ainda que aconteça qualquer coisa, nós estamos aqui louvando. E eu preguei já sobre isso, e eu falo que eu não sei qual hino que eles estavam cantando. Eles podiam estar cantando qualquer um. Eles podiam estar cantando, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Ele podia estar cantando qualquer hino, podia estar cantando essa música. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Eu não sei qual hino que eles estavam cantando. Talvez eles estivessem cantando aquele hino, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Eu não sei, mas eles estavam orando: Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança esses presos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, eles estavam orando, contrariando toda a lógica humana. Você consegue entender? Você consegue dimensionar a situação desses homens? Eles estavam presos e provavelmente, né, uma prisão dessa, se eles não morressem na prisão, eles iriam morrer nas mãos dessas pessoas que os prenderam. Mas eles não estavam se importando com isso. Não que eles não dessem valor para suas vidas, mas que eles estavam ali, entendendo que Deus ainda estava no controle. E não era sobre aquele momento, mas era sobre algo que estava além daquele momento. Adorar a Deus está relacionado com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus já fez na nossa vida. Não está relacionado com aquilo que ele vai ser ou com aquilo que ele fará na nossa vida. Então eu adoro a Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele já fez. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e morrer por você. Então hoje a nossa adoração não está em função daquilo que ele pode nos dar. Consegue entender? Consegue alcançar? A nossa adoração é por aquilo que ele é. Deus é soberano. E ponto final. Eles estavam aqui, Paulo e Silas, é como se eles estivessem dizendo assim: mesmo preso, aqui nesse calabouço, ainda assim, nós vamos adorar a Deus. Eu dou graças a Deus. Então eles estavam numa dimensão, né, que transcendia a dor física, o sofrimento, que transcendia as injustiças. Eles estavam olhando para o autor e o consumador da fé, Jesus. Eles estavam entendendo. Paulo está ali no capítulo 14, Paulo entende que o processo às vezes é dolorido, o processo às vezes é injusto, mas que é por muitas tribulações. Importa que entremos no reino de Deus. Quando Paulo é apedrejado, ele olha para aquela situação e parece que Paulo, assim, parece que uma das pedradas tirou Paulo da consciência, né? E aí, Paulo olha aquilo tudo e fala assim, deixa eu só ajeitar aqui, ajeitei. Ele bota assim: confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, porque por muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. Paulo entendeu que tinha um processo, e esse processo fazia parte da caminhada cristã. No capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, se você preferir uma outra versão, uma outra tradução, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando isso de maneira, sabe, profética. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Não. É só você voltar uns versículos anteriores, 10, 11, 12, 13, ele vai falar assim, ó: porque eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu preciso entender. Paulo, ele entendia e reconhecia a soberania de Deus. E ele não fazia nenhum tipo de comentário contrário a isso. Quando preso, ele escreve a carta aos Efésios. E essa carta, para mim, é fantástica. Quando ele diz no capítulo 2: estando nós mortos em pecados e delitos, nos vivificou. Eu acho, sabe, nos amou. Ele está preso, gente. Ele está preso. Ainda que fosse uma prisão domiciliar, ele estava preso, privado da liberdade.
E mesmo assim, ele consegue escrever uma carta sem expressar nenhum pingo de amargura, de ressentimento. Ele escreve uma carta orientando, exortando. Ele escreve uma carta mostrando que há um Deus que continua no controle de tudo. Olha só, que homem é esse? Deus, ele está procurando esse adorador. E você é esse adorador. As adversidades, elas vão chegar na nossa vida. E o que elas têm feito conosco? Tem feito com que eu e você paremos de, Deus, quando o Senhor resolver meu problema, eu vou para a igreja, eu vou adorar. Ou a gente está fazendo assim. Independente do que aconteça, Senhor, os meus lábios vão te exaltar, vão bendizer o teu santo nome. Como é que a gente tem lidado com essas adversidades? O que a gente tem feito? O que a gente tem... qual a decisão que a gente tem tomado? De ficar? De parar? Ou de continuar olhando para o autor e o consumador da nossa fé? É a pergunta que fica para mim e para você. E que nós possamos, a despeito de qualquer adversidade, qualquer luta que a gente possa viver, que a gente possa continuar adorando a Deus, no meio do caos, adorando a Ele, no meio da luta, no meio das adversidades, dizendo, Senhor, o Senhor está no controle, nada nem ninguém vai impedir a minha adoração, que você possa ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador, adoradora. Amém? Porque Deus está procurando. Ele ainda está procurando, né? Verdadeiros adoradores. Amém? Deus abençoe a tua vida.